Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, fala conosco através da Tua palavra, nos ensina, nos orienta, nos abençoe. Que essa palavra, meu Pai, venha mexer, meu Pai, com o que precisa ser mexido dentro de nós. Que essa palavra nos faça enxergar o que não estávamos enxergando, mudar no que nós não mudamos, aprender o que nós não aprendemos ainda. Fala conosco, abre o nosso entendimento e usa a minha boca, que o teu povo te escute nessa noite, em nome de Jesus. E quem crê diga amém. O Senhor Jesus, olha para mim por favor. O Senhor Jesus falou de Naamã. Ele falou de Naamã. Deixa a Bíblia aberta em 2 Reis 5, versículo 1. Mas no livro de Lucas 4, 27, coloca para mim só esse versículo. O Senhor Jesus disse assim, ó: e muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã sírio. Olha para mim por favor, para você entender. Deus escolheu um povo. Deus é Senhor de toda a terra, mas Ele escolheu um povo, o povo de Israel. E o povo de Israel achava que Deus só se manifestava na vida deles e não na vida dos gentios, os não judeus. E isso sempre foi forte na cultura deles. Tanto é que o Senhor Jesus falou para aquela mulher cananeia: não é bom tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. E mesmo assim atendeu ela, honrou a fé dela. Mas falou do povo escolhido. E Paulo, quando pregava para os gentios, ele encontrou uma resistência muito grande. Imagine na época de Naamã. Naamã, ele tinha uma lepra. Aqui no capítulo 5, no versículo 1 diz assim: e Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Quem deu o livramento? O Senhor. E era este homem herói valoroso, porém leproso. Agora olha para mim aqui, deixa a Bíblia aberta, entenda isso. Naamã, ele já tinha enfrentado muitas guerras. Ele era um homem de guerra. Tem gente aqui que é de guerra. Tem mulheres aqui que são de guerra. Tem homens aqui que são de guerras. Pessoas que não têm dificuldade para acordar cedo, dormir tarde, são de lutas. São pessoas determinadas. São pessoas que o que tiver pela frente elas abraçam, elas fazem frente com situações difíceis e vão para a guerra. Ele era um homem de guerra. Só que ele se deparou com uma guerra que ele não conseguia vencer. Ele já tinha alcançado muitas vitórias, mas não conseguiu vencer a lepra. E tem gente aqui que já venceu muitas lutas, já venceu muitas batalhas, como Naamã. E digo mais, Deus já tinha efetuado livramentos através de Naamã. E Naamã nem sabia que era Deus trabalhando na vida dele. Tem gente aqui, se você parar para pensar um pouco, você vai ver que antes de você chegar na igreja, Deus te deu livramentos. Deus te abençoou. Deus deu sinais na sua vida, mostrando que Ele queria te incluir nos planos dEle. Havia um plano de Deus para ser glorificado na vida de Naamã. Jesus, o nosso Senhor, Ele falou de poucos do Antigo Testamento. Ele falou de Abraão, ele falou de Moisés, ele deu exemplo de Noé, mas ele cita aqui Naamã, que fez a diferença. Era um comandante do exército da Síria, porém ele tinha uma lepra. E eu vejo a lepra como um problema que se assemelha com o financeiro, porque todo mundo, quando a pessoa está com um problema financeiro, quer distância. A lepra faz todo mundo se afastar. A lepra é um problema que tortura a pessoa. Cada hora a pessoa vai perdendo uma parte do corpo.
E o problema financeiro também é assim. Cada hora a pessoa vai perdendo uma coisa. Há quem perdeu o carro, há quem teve que vender o carro da esposa, há quem teve que tirar filho do colégio particular, há quem teve que se mudar para um lugar menor, há quem teve que vender uma casa, um apartamento próprio para poder voltar para aluguel, para pegar o dinheiro e pagar as dívidas, há quem teve que recomeçar do zero, há quem teve que fazer muitas coisas. Então o problema financeiro também é difícil. E ele tinha uma lepra, e por um tempo ele escondeu. E o problema financeiro, por um tempo dá para esconder, mas não dá para esconder o tempo inteiro, porque chega uma hora que é exposto. E ele estava nessa situação difícil, muito difícil. Era um homem de guerra, mas ele estava enfrentando uma guerra que só Deus poderia ajudar ele. Só Deus poderia mudar aquela situação. Ele tinha um porém. Ele tinha um porém. Ele tinha algo que só Deus poderia resolver e mais ninguém. E a Bíblia diz assim, olha só, versículo 2: E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha para mim, por favor. Eu quero voltar a falar dessa mulher. Essa mulher foi levada como escrava depois da guerra para dentro da casa de Naamã. Mas quem está na fé é demais. Quando a pessoa está na fé é demais. Ela precisando de ajuda, ajuda os outros. Quando a pessoa está na fé, ela não se intimida com lepra, ela não se intimida com a doença grave, com um problema difícil. Quando a pessoa está na fé, ela é da fé, pode ter o problema que for, ela tem certeza que vai vencer. Você sabe o que é você ajudar os outros quando você está precisando de ajuda? Sabe o que é você dar força quando você está precisando de força? Mas Deus dá essa condição quando você é uma pessoa de fé. Você levanta os outros quando está precisando que alguém te levante. Você dá palavra de vida quando você está precisando de socorro. E essa mulher era fé pura. Ela chegou para a esposa de Naamã e falou assim: olha, se o meu senhor estivesse com um profeta lá em Samaria, ele resolveria o problema dele. Quando você é uma pessoa de fé e você passa por um momento difícil, vai para lugares difíceis, passa por situações difíceis, você sabe que tem um propósito de Deus ali para ajudar alguém. Você entende que você está numa situação difícil para ajudar alguém. E esse alguém que ela estava ali para ajudar era Naamã, um homem leproso, mas era orgulhoso. Tem coisas que nos atrapalham. Tem muitas coisas que nos atrapalham. Ansiedade é uma coisa que nos atrapalha. Medo é uma coisa que nos atrapalha, dúvida. Mas o orgulho é o que mais atrapalha, porque o orgulho é o pecado do diabo. E aprenda uma coisa: quem foi que falou de Deus para Naamã? A serva dele. Aprenda isso, por favor. Quando a pessoa é orgulhosa, Deus dá condições de pessoas que ela nunca imaginou que iria ajudar ela, um dia ajudá-la, para quebrar o orgulhoso. Quando a pessoa é orgulhosa, Deus permite que pessoas que ela nunca imaginou que ia depender dessas pessoas, ela vinha depender só para quebrar o orgulho dela. Tem pessoas que Deus vai te dar condições de ajudar elas, e você vai ajudar, e elas nunca imaginavam que iam depender de você. E se você é uma pessoa orgulhosa, você ainda vai depender de pessoas que você nunca imaginou que ia depender, para quebrar o seu orgulho. Deus trabalha assim, Ele permite isso. E a serva foi lá e falou para ele. É difícil a pessoa ouvir a empregada, o porteiro, as pessoas que humanamente falando não estão no mesmo patamar que ela. Há quem ouve quem não deveria ouvir, e não ouve quem deveria ouvir por falta de humildade. E Deus usa quem Ele quiser, e Deus faz isso para mostrar que ninguém é melhor do que ninguém. Então Deus permite que você dependa de pessoas que você nunca imaginou que ia depender, para mostrar que você não é melhor do que ninguém, e ninguém é melhor do que você. E Naamã falou, a mulher dele falou para Naamã. Naamã procurou o rei, e o rei falou assim: olha, vai para Israel, eu vou dar uma carta para você, prepara aí o ouro, prepara aí as roupas, prepara aí a prata, e vai,
eu vou mandar uma carta. E mandou uma carta para o rei de Israel. O rei de Israel, quando recebeu a carta que havia um comandante da Síria leproso, ficou irado. Ele quer guerra, poxa, ele está pensando que eu sou Deus. E Eliseu, o profeta, ouviu e falou assim: deixa ele vir, que ele vai saber que tem profeta aqui, que tem um Deus aqui. E Naamã foi. No versículo 9, para adiantar, diz assim, 5:9: veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás o quê? Purificado. Vamos ver a reação dele. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o quê? O leproso. Olha para mim, por favor. Eu quero que você aprenda a nunca se basear no testemunho de ninguém, porque Deus pode trabalhar na sua vida diferente do testemunho que você assistiu. Teve gente que o Senhor Jesus curou impondo a mão. A mulher encurvada se endireitou, o cego voltou a enxergar. Mas tem gente que Jesus não colocou a mão. Eu não sei como Ele vai trabalhar na sua vida. Tem gente que vence mais rápido, tem gente que demora mais um pouco. Eu não sei como Deus vai trabalhar. E você não pode ficar medindo a sua vida pela dos outros, porque tem gente que fala assim: eu estou aqui há 7 semanas e aconteceu isso tão grande na minha vida, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e você fala: peraí, ela está 7, eu estou 14, por que não aconteceu comigo? Você começa a entrar em conflitos. Quando o homem de Deus falou assim, falou para o auxiliar dele: fala para esse comandante aí que ele tem que tomar banho, manda ele tomar banho 7 vezes no Jordão. Quando ele trouxe a notícia, foi um baque para Naamã. Peraí, eu venho aqui, eu pensei que ele ia colocar a mão em mim, e invocar o Deus dele, ia me curar, me purificar. Ei, não vai ser do seu jeito nunca. Quando Jesus saiu com Jairo, Jairo pensou que ia ser no tempo dele. Jesus parou para atender a mulher hemorrágica, e a filha de Jairo morreu. Ele pensou que ia ser no tempo dele, mas quem morreu, Jesus ressuscitou. Não vai ser do nosso jeito, não vai ser do nosso tempo. Marta e Maria falou: se eu tivesse chegado antes. Não, ele não chega antes nem depois, ele chega na hora dele, porque a hora dele é a hora certa. E a nossa parte é confiar, é fazer as coisas que estão ao nosso alcance e deixar ele fazer o que não está ao nosso alcance, no tempo dele, da maneira dele. Se é colocando a mão, se não é colocando a mão, não importa. Se é usando quem eu estava esperando ou usando quem eu não estava esperando, não importa. E ele começou a falar: peraí, nem veio me receber. Começou a esbravejar. Aí diz assim, versículo 12: não são porventura quem? Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então, chegando-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a faria? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão. Mergulhou onde? No Jordão, guarde esse nome, 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Olha para mim, por favor. Qual recurso nesse mundo poderia pegar uma carne leprosa e fazer igual a de uma criança? Só Deus. Tem coisa que só quem? Só Deus. Agora perceba que ele estava indo embora perdendo a bênção dele por causa de orgulho. Ele estava indo embora sem a vitória dele, sem a resposta dele. Ele estava indo embora sem o milagre dele, por causa do orgulho. Vem cá, não podia ser naquele rio, não podia ser naquele outro rio lá em Damasco, que é bem melhor? Precisa ser nesse Jordão? Ele estava fugindo do Jordão. Você tem noção do que é o Jordão? Você tem noção das coisas que já aconteceram no Jordão? Lembra que eu preguei para vocês que o machado afundou no Jordão e foi recuperado no Jordão? Jordão é lugar de recuperar o que foi perdido. Você lembra que ele foi leproso e a lepra acabou no Jordão? Jordão é lugar de acabar com a lepra, com a vergonha, com a dor.
No Jordão, Eliseu começou o ministério dele, dizendo: cadê o Deus de Elias? E Deus usou ele de uma forma dobrada. Jordão é lugar que a vitória vem dobrada. Jordão foi o lugar que Josué saiu da sombra de Moisés. É o lugar que você deve depender dos outros, porque a partir daquele momento Deus começou a ser com ele. Deus falou: Josué, levanta tua cabeça e atravessa o Jordão e leva o povo à terra prometida. O Jordão deixa para trás o deserto, a dor, o fracasso. Ele estava fugindo do Jordão. Por que no Jordão? Como tem gente que relutou tanto para vir na Igreja Universal. Por que Igreja Universal? E Deus quer mudar a sua vida aqui. E quando você for dar testemunho, você vai ter que queimar sua linguinha para deixar de ser orgulhoso. Quem foi que Deus usou para falar com ele agora? Os servos dele. Servo de novo, mas queria o bem dele. Aprenda a ter do seu lado quem quer o seu bem. Tem pessoas que vale a pena até perder dinheiro e se afastar delas, para elas não te afastarem de Deus. Tem pessoas que te fazem mal, e se te prende por causa de dinheiro, prefira perder, prefira abrir mão, para não perder sua salvação, para não sujar seu coração, porque Deus pode recompensar você com muito mais. Amém? Tenha do seu lado pessoas que querem o seu bem, pessoas como o servo de Naamã, que incentivou, que aproximou ele de Deus. Vem cá, deixe de ser orgulhoso. Ele não pediu uma coisa difícil. Você pode fazer isso, vai e faça. Aprenda a fazer as coisas do jeito de Deus e não do seu jeito. Deus mandou ele dar quantos mergulhos? Eu imagino Deus ali contando: 1, falta 6. Ele de novo: 2, falta o terceiro. Ele não via nada, falta o terceiro. E o quarto, e o quinto, e o sexto, e o sétimo. E ele viu: se Deus mandou dar 7 mergulhos, dê 7 mergulhos. Se Deus mandou dar 13 voltas, dê 13 voltas. Faça as coisas do jeito de Deus. Se ele desse 6 voltas, não ia acontecer. Se o povo de Israel desse 12 voltas diante das muralhas, não ia cair. Tem gente que no primeiro propósito da muralha Deus já abençoou, porque sabia que ela ia até o final. Mas tem gente que não está acontecendo nada, nem uma rachadurazinha. Mas Deus sabe que vai acontecer se você perseverar. Está dando para você entender? Por favor, compreenda. Naamã resolveu o problema dele, mas quando o orgulho acabou, o orgulho dele teve que acabar. Então Deus foi usando servos. Você vai ter que ouvir os servos. Se você quer mudar de vida, vai ter que ouvir quem você nunca imaginou que iria te ajudar. E ele voltou e foi para o Jordão, e depois ficou limpo. Voltou para a terra dele, tentou dar presentes para o homem de Deus. O homem de Deus falou: não quero nada. Que o homem de Deus não quer nada seu. Ele quer dar para você o que ele tem, a vida, mas não quer nada seu. Não ofereça nada para o homem de Deus nenhum, porque se ele é homem de Deus, ele não vai aceitar. Amém? Falou: não quero nada. Aí Naamã falou assim: então me dá um pouco da terra, porque a partir de agora eu só vou sacrificar para o Deus de Israel. A partir de agora ele vai ser o meu Deus. Só você continuar lendo a mensagem que você vai ver. Agora ele vai ser o meu Deus também. A pergunta é: Deus já é o seu Deus? Você já desceu? Você já mergulhou no Jordão? Qual é a lepra do mundo hoje? O pecado que separa o homem de Deus. Você já se arrependeu dos seus pecados? Porque só o arrependimento tira o ser humano das garras do pecado, do diabo, do sofrimento, da dor. Ninguém dava jeito na lepra, mas Deus deu. Você pode ter tentado resolver seus problemas, tudo que é jeito, e vende isso, e vende aquilo, e faz empréstimo, vai para a mão da agiota. Resolveu nada, mas Deus vai te ajudar a resolver. Fique em pé, diga: Deus vai me ajudar a resolver. Você acabou de assistir essa reunião maravilhosa. Agora se inscreva no nosso canal, tá bom? Ative o sininho e tenha certeza que sempre que as mensagens chegarem, você vai ser avisado e vai se fortalecer. Deus te abençoe.